quotidien, c'est sur Taïwan. Seja bem-vindo, jovem mancebo, para mais um Live Dose de Cultura. Vamos ler um pouco para aumentar o nosso intelecto. E eu sou o Jairan Rodrigues. E eu sou Dani Cleide Oliveira. E você está ouvindo o podcast Morte e Vida José, diretamente de Jatobá, Pernambuco. Bem, então antes de começarmos é bom dizer logo que esse episódio vai ter spoilers, muitos spoilers, porque para falar do livro sem contar nada da história é meio complicado, e falar assim dar spoilers vai ser mais complicado ainda. Então, se você não leu ainda o livro, eu fiz uma resenha lá no site que ela não contém spoilers, então eu recomendo que você leia primeiro para depois decidir se você vai ouvir ou não esse podcast. Lembrando que o link está aqui no post. Bem, tudo começou com a noite normal. Porém, a partir da meia-noite, sem motivo algum, todas as crianças nascidas, tanto em parto cesariano quanto em parto normal, nasciam mortas, sem motivo algum. Todos entraram em desespero, mães, pais, parentes. E não foi só em um país, foi relatado em vários países. Em praticamente todo mundo, essa tragédia tinha acontecido. Então, essa história trata de um repórter que teve como missão procurar indícios, procurar as evidências, a causa disso tudo. Por que os bebês nasceram mortos? Ele foi mandado para averiguar pessoas que viviam sob proteção de um abrigo nuclear, para ver o que tinha atingido aquelas crianças. Se era alguma coisa com oxigênio ou com a atmosfera. Durante tudo isso, a internet e os telefones foram cortados. Quer dizer, só estava funcionando agora os telefones via satélite. Mesmo com medo e preocupado com sua esposa que estava grávida, ele foi tentar conseguir algum vestígio de cura para essa tragédia. E afinal, era o que ele mais queria, pois seu filho estava prestes a nascer. Filhos do Fim do Mundo é do autor Fábio Barreto. Fábio Barreto nasceu em 1978 em São Paulo e atualmente vive em Los Angeles, lá nos States. O homem, além de escritor, também é jornalista, cineasta, youtuber, podcast, entre outras coisitas mais. E o seu passatempo favorito é tentar dominar o mundo. Atualmente, o autor também desenvolve alguns outros projetos paralelos, como por exemplo o Gente que Escreve, um podcast de escritor para escritores, ou para aspirantes a escritores, como é o meu caso, ou simplesmente para quem é apaixonado por esse mundinho tão dificultoso que é o mundo dos escritores. Se você tiver interesse em ouvir o podcast ou então saber mais sobre os projetos que Fábio Barreto desenvolve, você pode acessar o site dele, o www.fabiobarreto.com. No site estão basicamente todas as coisas que ele já produziu. Ele meio que pegou tudo que ele já fez durante a sua vida até agora e colocou lá. Eu realmente não sei se está tudo, mas tem bastante coisa lá. Bem, então nós temos uma história que começa de uma forma um tanto inusitada, né? Pelo menos eu não lembro nenhuma outra história que comece falando que todas as crianças morreram misteriosamente assim no meio da noite. Você lembra de alguma coisa semelhante? Não, até agora não me vem nada à mente. Achei interessante que ele pegou como personagem um jornalista, e a área dele
ele sabe com propriedade como funciona a questão do jornalismo, como é que é lá dentro, do processo interno. Então você sente que quando ele está descrevendo a coisa, o processo lá, ele está fazendo aquilo realmente com propriedade. No caso, ele sabe cada detalhe. É, por aí. Outra coisa também que eu achei meio que curiosa é como ele resolveu dar nome aos personagens. Porque os personagens eles não têm nomes, né? Os personagens principais que eu lembro são o jornalista, a esposa, aí tem o padre que é amigo deles lá da faculdade, da infância, uma coisa assim. Tem o diretor. Isso, o diretor. Tem o militar. O militar que acompanha ele na viagem lá dele. Tem o blogueiro também. Isso, o blogueiro que vai ser meio que a encarnação do mal. Nenhum realmente tinha um nome específico. Já pulando lá, meio que pros finais, como um blogueiro vira a personificação do mal na história. Ele que é o estopim pra toda a putaria. Mas ele representa realmente esses líderes, na realidade. A maioria dos líderes que você vai parar pra pensar, eles lideram, só que não com a razão. Imagina alguém que é muito bom da palavra, sabe? Aquelas pessoas que são eloquentes, mas que não tem muita coisa na cabeça, sabe? Ele tem o dom para liderar as pessoas, mas faz isso a seu bel prazer. Ele não faz isso no bom propósito no final. Ele faz isso porque ele gosta da coisa. Sim, mas então nós temos a história lá do iniciozinho, em que começou a putaria, né? Muita gente foi afetada, né? Inclusive o diretor que tem uma neta. Uma neta do diretor morreu nessa história. Porque assim, não só não nasciam mortos, mas também todas as crianças com menos de 1 ano morreram sem explicação nenhuma. Você passa um pouquinho na história e você descobre que não foram só as crianças, foram todos os seres vivos, entre animais e plantas, que é o que ele cita na história. No início eu fiquei sem entender um pouco por que eles estavam lutando por comida, por que todos os mercados estavam cheios, sendo saqueados ou sendo queimados, mas depois eu entendi. Como todas as plantas e vegetais também não estavam sobrevivendo, estavam tudo morrendo, aí sim, a comida algum dia ia faltar, então eles tinham que fazer estoque e eles estavam brigando por isso. Então a gente meio que já tá pulando algumas partes. Quando começa a mortandade das crianças ao redor do mundo, meio que os governos se unem e implantam um plano mundial de contenção da informação. Então eles conseguem desligar a internet, eles cortam as telecomunicações como celular, telefone, e a TV basicamente só passa noticiários que são reprisados durante 2 horas. Tipo assim, tem um noticiáriozinho, no resto do dia é reprisado ou informações do governo ou esse mesmo noticiário. E a rádio, até onde eu saiba, eles não proibiram a rádio. Não, a rádio continuou normal com as notícias. Sim, e daí as pessoas começam meio que, ficar meio revoltadas com a coisa, e vem os primeiros indícios de revolta. O pessoal tá meio revoltado que foi desligado a internet e vão pra casa do governador que fica lá na cidade. Então, eles não querem saber o porquê a internet foi desligada. Eles só querem que ligue. Eles não querem o motivo de por que a internet foi desligada. Eles querem que ligue, porque eles pensam que lá vai ter todas as informações, vai ter o porquê que aquilo tudo aconteceu e vai ter a solução da cura. Sim, aí também entra os pessoal que tá lá. Existem também as pessoas sérias, que estão lá na porta do governador querendo ter mais informações. E o governador lá meio que tá mantendo o controle da coisa. Uma coisa engraçada que eu achei é aquela menininha que fica lá gritando que é aniversário da diva. Isso, que é aniversário da diva dela. Isso. E que eles iam fazer um evento ao vivo pela internet. E que a diva dela tá dizendo que isso é uma conspiração do governo. Olha a cabeça do ser humano. Um bocado de gente desesperada por comida, desesperada porque seus filhos nasceram ou morreram, e ela tá preocupada com a diva, sua grande inspiração. Enquanto isso, o jornalista foi enviado para investigar se realmente todas as pessoas sofreram com essa tragédia. Então, como não se sabe do porquê que aconteceu, então existem especulações do que poderia ser. Uma delas é que fosse um fator biológico, alguma coisa que estivesse na água, no ar. Outra delas é que fosse um fator genético, ou seja, algo que estava programado no DNA. E obviamente existiam aqueles que acreditavam que era um fator religioso, que era o apocalipse que estava chegando e tudo mais. E também os que acreditavam que era algum teste químico, alguma coisa que os laboratórios tinham criado, tinham feito teste e não tinha dado certo. Sabe que nem aquela história do veneno da dengue? Foi um veneno vencido que deu esse negócio aí da microcefalia e não o vírus da zika? É mais ou menos isso que acontece na história. Sim, aí o que é que ele precisa saber? Ele vai em direção aos bunkers, onde tem uma galera cheia do dinheiro que comprou essas estruturas
que servem de asilo nuclear. Asilo não, serve de proteção contra ataques nucleares. E como eles ficam lá dentro meio que isolados, tipo, a circulação do ar dentro é diferente da circulação do ar fora. Então eles imaginam, se for alguma coisa no ar, eles vão ter ficado imunes lá dentro. Então se houver alguma criança com menos de 1 ano lá, vão saber que é alguma coisa no ar e vão saber direcionar o foco para procurar a cura. Então, de princípio ele ia só que aí o governo manda o exército dar um apoio para ele. E então ele não vai só, ele vai junto com o major. É tenente. Ele vai com um soldado lá que tem uma patente meio alta já. Eles também recebem lá um jatozinho, um helicóptero, uma coisa assim. Eles recebem um transporte que é mais rápido do que o normal. A função desse soldado, vou chamar de soldado porque eu não lembro da patente, é abrir as portas desses bunkers. Já que o jornalista é só um jornalista e o cara lá é um arrombador profissional. Então, eles chegam lá e de cara assim tá tudo fechado. O jornalista ainda tenta chamar. Era uma campainha? Como que tipo era? Era um intercomunicador. Então, como ele já tinha estado ali há menos de 24 horas, porque ele tinha ido fazer uma pesquisa, reportagem, ele tenta chamar pelo intercomunicador e nada adianta. Então, como o Jairan disse, ele tá ali com um arrombador profissional e eles vão em frente, com medo, armados e vão em frente. Bem no final das contas, quando eles entram lá dentro, já tá basicamente todo mundo morto já. Não se sabe direito o que aconteceu, mas todo mundo já tá morto já. Tem um que está em uma sala isolada e fica olhando lá pros outros. Assim, eu não entendi muito bem porque eles eram, tipo, malucos. Então, eles eram considerados lunáticos, porque eles estavam lá esperando o fim do mundo. E meio que o fim do mundo realmente aconteceu. Então eles viviam o tempo todo lá, não tinha nenhuma... Não, então eles eram milionários que tinham grana o suficiente para comprar aquela estrutura do governo. E eles acreditavam que o fim do mundo estava para chegar, então eles foram e ficaram reclusos lá. E além disso, eles compraram centenas de armas e coisas, mantimentos e um monte de bagaceira. E não tinha um rapaz que estava isolado lá dentro de uma sala? Ele tava morto já. Ele estava sentado, não? Morto. Ah, era? Ele tava morto lá, a sala fechou e arrancou o ar de dentro, ele morreu lá dentro. Após do jeito que eles falavam, ele e o tenente parecia o rapaz vivo. Não, ele tava morto já. Bem, enfim, ele sai desse primeiro bunker meio que mãos vazias, abanando. Bem, aí eles saem lá do bunker e vão para o próximo bunker. E nisso eles passam, se eu não me engano, por 2 ou 3. Só que no próximo bunker eles não puderam entrar, porque já tinham tido umas explosões nucleares lá. Parece que houve alguma merda lá e... todo mundo já estava morto também. E se eles tivessem entrado lá, provavelmente eles também já teriam morrido. Sei que no terceiro bunker eles já vão com uma ajuda bem maior, eles vão com a equipe já do exército, se eu não me engano são 6 soldados. E quando eles chegam lá, já tem uma multidão já, meio que querendo a cura também. Um monte de mulher grávida, um monte de homem, gente armado, gente de um exército de lá da região. E lá meio que já acontece uma putaria por lá. Mas voltando lá pra cidade, nós já ainda temos outras histórias ocorrendo ao mesmo tempo. Até que o livro muda também, né? Uma hora ele conta sobre a missão do repórter, como é que ele tá se dando lá. E outra hora ele volta pra cidade, contando os acontecimentos também. Na cidade nós vamos ter o governador que está tentando conter a população, começando a ficar histérica já, porque como ele já sabe que as coisas não estão sobrevivendo, os animais não estão sobrevivendo, as plantas não estão sobrevivendo, e a comida meio que foi racionada, então toda a comida que tem na cidade, ela está sendo distribuída em um centro de distribuição, que no caso são os grandes mercados que viraram esses centros, que são gerenciados pelo exército lá. Eles fizeram o plano, né, de tipo, se a gente tem comida aqui, primeiro a gente tem que ajudar os nossos. Depois é que a gente tenta ajudar pessoas de outros países, outros estados que estão na mesma situação. Bem, nós vamos ter também aí o padre que também faz parte dessa história. O padre, ele faz a função de um padre. Como os párocos da sua igreja estão passando por um momento muito forte, muito delicado, ele também está fazendo o seu trabalho duramente, sabe? Diariamente. Basicamente já morreram tantas crianças e as coisas estão tão mal na sociedade que as pessoas não conseguem mais enterrar as crianças nos cemitérios. Então o que é que eles fazem? Eles começam a enterrar as crianças de frente ao seu quintal. Lembrando que nós estamos falando de uma cidade americana, então você tem que lembrar aquela cidadezinha que tem a casinha, aquela cerquinha de madeirazinha, ou que nem tem cerca, é só o gramado. Não é a nossa realidade brasileira. Aí o padre se vê bem ocupado, né? Porque tem tantos pais que querem que ele os acompanhem ao enterro dos seus filhos.
E tem também a mulher do repórter, porque antes de viajar, o repórter pediu ao padre que, como amigo, ele fosse e desse alguma atenção à sua mulher, porque ela ia ficar sozinha nos últimos dias de gravidez e precisava de apoio. Então a mulher do repórter, que é dita como a esposa, sempre, que é assim que ela é referida, a esposa, ela fica sozinha na sua casa, né? E ela meio que já tá acostumada com a vida, né, viajante do marido dela, o repórter, que viaja o mundo todo atrás de tragédias pra cobrir, né? Ele já foi em muitas guerras e tudo mais. Então, só que dessa vez é diferente, né? Porque ela tá nos seus últimos dias de gravidez, então ela precisa de companhia. Ela já tá meio que conformada com a coisa. Aos poucos ela vai se conformando, vai vendo que não tem solução, que todo mundo tá passando pela mesma coisa e vai se conformando. Meio que já no meio da história, o blogueiro lá já virou um personagem bem fodão já. Ele já tá lá tocando terror lá na praça lá de onde o governador mora. Ele tá incitando o pessoal e o negócio tem que ir pra frente. Eles querem respostas, eles querem principalmente a internet deles de volta, porque o que importa é a internet pra eles. E o governador vai tentando dar um jeito lá, não sei o que. Bem, no final das contas vai dar uma merda geral ali. Vai morrer gente, vai ter explosão, vai ser uma bagaceira na gota. Porque ali o governador, ele tentou conter a multidão, né? Ele ainda foi lá em praça pública, conversou com o pessoal, falou o que realmente estava se passando, falou a verdade em termos. Só que o governo já tem uma fama boa, né? O povo mentiroso, então ninguém quer acreditar, ninguém dá bola que estão falando, é aquilo e não é aquilo mesmo. Ele meio que recruta as pessoas que querem ajudar a participarem, né? Se candidatarem, que ele vai arrumar alguma coisa para eles fazerem. Mas afinal das contas, a coisa tá tão complicada que eles nem conseguem se organizar direito e fica aquela multidão lá. Outra coisa é que as pessoas que acreditam no governo estão trancadas em casas conforme a recomendação do governo, que elas ficarem em suas casas e não saírem para as ruas. Enquanto isso, as pessoas que estão revoltadas estão no meio da rua, estão andando, tem gente armada fazendo patrulha. É um negócio bem guerra civil mesmo. Realmente. Agora, aí é que tá. Eles veem que a coisa está ruim e eles pioram mais ainda. Bem, é pra eles mesmos, assim, eles começam uma guerra entre eles, procurando uma cura que não existe até então, né? Danny Clay tá aqui doidinha pra contar o final da história. Mas não, a gente não vai contar o final da história, a gente vai contar só até aqui. A gente contou até mais ou menos o meio do livro. Daqui pra frente ainda tem muita coisa, mas tem muita coisa pra acontecer. E a história ela é meio frenética, sabe? As coisas vão acontecendo assim diretão. É uma atrás da outra, e mudando de cenário aqui e acolá. Parece um filme realmente, aqueles filmes de ficção. Eu gostei bastante do livro. É só uma coisa, porque assim, no finalzinho do livro vai ter um negócio lá que me deixou meio cabreiro. Agora eu não sei dizer se o livro é de ficção científica ou se é de fantasia. Isso por causa do final, e não é pra contar o final da Nicolette, senão eu vou cortar. Mas enfim, é um livro muito bom, Ele é um livro que as pessoas vão se emocionar. Danny Clay mesmo quase chorou, não foi? Eu achei ele bom, porém triste, né? Porque tem muita morte e... Eu vou cortar isso é um spoiler fudido. Então, mas é muito bom, vale a pena realmente ler. Então nós vamos dar uma nota aqui, e a nota vai assim, vai de 0 a 5, sendo na escala 0, lixo completo, lixo total, 1, muito ruim, 2, ruim, 3, bom, 4, muito bom e 5, obra-prima da literatura. Qual é a sua nota, Linklade, e por quê? Vamos ficar com o muito bom, nota 4. Por quê? Porque ele realmente é muito bom. Porém, teve umas mortes que eu não gostava. Eu queria que o final fosse mais, assim, digamos que feliz. Tipo, felizes para sempre. O final não é felizes para sempre. Só isso mesmo. Bem, e minha nota é 3. Diferente da de Linklade, a minha nota é 3. Por que 3? Você desgostou do livro? Então, eu gostei do livro, mas eu não achei ele muito bom. E a gente não tá falando aqui de notas meio que fracionadas. São notas inteiras, né? Do bom
para o muito bom, tem um mundozinho. Então a minha nota tá entre isso, entre o bom e o muito bom. Mas para ser preciso vai ser o 3. Bom, é um livro bom, só que eu não me emocionei tanto quanto eu vi as pessoas falando aí. Teve gente que disse que chegou no final do livro, chegou derramando rios de lágrima. Talvez seja, eu imagino assim, pra quem tem filho, deva ser algo mais impactante. Eu não tenho filho e eu não senti isso. E eu meio que já tô acostumado a ler livros que tem muita morte. Tem muita morte mesmo. Eu já li A Guerra dos Tronos. Tem 1 milhão de mortes pro livro. Não, mas o negócio é você ver mortes normais, assim. Não, mortes normais não, digamos, mas mortes, enfim. Outra coisa é você ver o sentimento de cada pessoa sobre o que ela diz em ponto a ponto. Então, essa é outra coisa. Esse sentimento, o sentimento de urgência me pegou. Eu realmente sinto que a coisa é urgente e tem que ser feita na hora. Tipo, o repórter, ele fala muito sobre a esposa, tipo, o quanto ele a ama, fala muito sobre o filho que ainda vai nascer e o jeito que ele procura algum motivo pra cura só pra que seu filho possa viver. É isso aí, só que isso... Entendeu? É isso que emociona as pessoas. Pois é, mas isso não me emocionou. Felizmente não me pegou essa parte. Tá bom, Jair Rodrigues, você é um bruto. Então minha nota é 3. Ok, Dani Clay, nós estamos na 9ª semana seguida desse cast no ar. Que maravilha. 9 episódios seguidos com esse. E a promessa é continuar assim, né? E a promessa é continuar toda semana postando um podcast no ar. Vamos lá então, para os nossos recadinhos finais. Se o ouvinte quiser mandar uma crítica, um elogio, um comentário ou uma sugestão aqui de pauta, ele deve mandar um e-mail para onde? mvjosé@mortevidajosé.com.br. Ou você pode simplesmente deixar um comentário no post lá no nosso site. Se você já está ouvindo isso no post no site, essa é a hora. Essa é a hora. Você vai lá e digita seu comentáriozinho rapidinho e a gente vai ler ele aqui no próximo episódio. Ou então você manda também o e-mailzinho, como o Danny Clay já disse aqui, a gente também vai ler se o seu e-mail não for, nada muito estrabólico, a gente lê ele aqui no próximo episódio. Nós estamos também no Facebook, Danny Clay. Como é o nome da nossa página? facebook.com/mevjosé. Então, se você não entendeu direitinho, é porque quando eu criei essa página, eu não sabia muito bem como é que ia ficar o nome dela. Eu devia ter colocado Morte Vida José, que ia ficar mais fácil de coisar. Mas enfim, tem um linkzinho aqui no post, ou então no feed. Se você está ouvindo isso pelo seu agregador por meio do feed, dá uma olhadinha na descrição do feed, que você vai ver que tem os links que nós estamos falando aqui. E nós também temos um Instagram, Danny Clay. Como é o Instagram? O Instagram é @mortevidajosé. Isso mesmo, o Instagram, esse sim é certinho, é @mortevidajosé. Até mesmo com o risinho lá. E se você também quiser me seguir no Twitter, eu estou lá com o @JairanRodrigues. E como eu já disse, linkzinho aí no post. Só lembrando que se você baixou esse episódio no seu agregador, dá uma passadinha lá no site e dá uma olhadinha no material complementar que eu deixei lá. Eu garanto que você não vai se arrepender, eu acho. Muito obrigado pelo seu download, fique sob a proteção de sua entidade metafísica favorita e até o próximo podcast. Eita, gripe tá boba.